Olá, está começando mais uma edição do Diálogo de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima, onde compartilhamos experiências, iniciativas e histórias que aproximam o judiciário da sociedade. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Conciliação, edição 2025, uma das maiores mobilizações do Poder Judiciário brasileiro, em prol do diálogo, da empatia e da pacificação social. O evento, que é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, acontece durante toda essa semana. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é Ocimara Vasconcelos, gestora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJ no PMEC. Seja muito bem-vindo, Ocimara, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição e gostaria que em seguida você também fizesse a sua. Eu sou uma mulher baixa, de 1,51 m, tenho cabelos compridos, de tons claros, estou vestindo uma camiseta vermelha, estou sentada aqui na bancada do estúdio de gravação do podcast. Olá, Nilsara, eu sou Ocimara, sou uma mulher parda, cabelos negros, tenho 1,56 m de altura, estou vestindo uma camiseta azul escura. Perfeito, Ocimara. Então, vamos falar da Semana Nacional de Conciliação, para as pessoas entenderem a importância dessa iniciativa. Explica pra gente o que é a Semana Nacional, qual é o objetivo dessa iniciativa, que o CNJ realiza todos os anos em parcerias com os tribunais. Bem, Nilsara, a Semana Nacional de Conciliação, como você já disse, é uma grande mobilização que acontece todo ano, né? E, em regra, ela acontece sempre na primeira semana de novembro. É um grande evento que é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com todos os tribunais. Envolve tribunais estaduais, federais. Todos os tribunais são convocados a participar dessa mobilização. O propósito, né, dessa Semana Nacional de Conciliação é estimular o diálogo entre as partes. Sem diálogo não há conciliação. Quando a gente convoca, né, essas partes, esses mediandos, é com o objetivo de dar possibilidade de que eles possam, entre si, chegar ao melhor consenso, a melhor solução para o conflito deles. Esse ano vai ser a 20ª edição, então desde 2006 que o CNJ promove essa campanha e o Tribunal de Justiça é referência quando se fala em conciliação. E falando, você é a gestora do NUPEMEC, né? Fala pra gente a atuação do NUPEMEC na organização e na coordenação dessas atividades realizadas durante essa semana aqui em Roraima. O NUPEMEC, ele é responsável, né, por planejar, coordenar e acompanhar toda a execução dessa grande mobilização de conciliação concentrada nessa semana. O núcleo, né, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que você falou brilhantemente no início, ele é responsável por implantar e supervisionar os SEJUSCs, né? Todas as nossas comarcas têm um SEJUSC, né, que é responsável por realizar essas audiências. E também, né, está dentro das atribuições do NUPEMEC, capacitar os mediadores e conciliadores que atuam nesses SEJUSCs. Então, basicamente, e essa acho que é a nossa atividade primordial, é essa capacitação, né? Claro que também envolve realizar parcerias com as grandes instituições para proporcionar, né, para a sociedade formas de realizar pautas concentradas, mutirões. Então, essas parcerias servem para isso, para fomentar as conciliações. E você falou das capacitações dos mediadores e conciliadores. Explica pra gente a importância, né, de capacitar essas pessoas. Você estava explicando nos bastidores que o tribunal também é referência, porque remunera, inclusive, essas pessoas que estão colaborando com a justiça, estão colaborando, né, para a pacificação social, para a realização de acordos. Explica pra gente sobre essa importância de capacitar e preparar essas pessoas para atuar em parceria com o tribunal. Com o advento, né, da Resolução 125, que é de 2010, então nós estamos em 2025, esse ano ela faz 15 anos, essa resolução, o CNJ estipulou que formas, né, padronizou as formas que as conciliações e as mediações deveriam ser realizadas no âmbito dos tribunais.
Porque até então, cada tribunal fazia conforme entendia, né? Tipo tentativas e erros. E o CNJ, com a 125, ele veio nos dar diretrizes de como essas conciliações deveriam ser realizadas, né? E aí, os tribunais começaram, né, dentro dessas diretrizes, a realizar os cursos de capacitação de mediação e conciliação, com técnicas específicas, né? O manual de conciliação do CNJ, ele estipula 12 regras básicas para realizar mediação e conciliação, né? Então, desde 2010, todos os tribunais realizam essas conciliações e mediações da mesma forma, né? Então, é padronizado. E o nosso tribunal é referência quando se fala em mediação e conciliação, né? A nível nacional, porque nós somos um dos poucos tribunais em que remunera esses mediadores, né? Temos portaria própria que regulamenta a forma e os critérios para que esse mediador seja remunerado. Também são estipulados patamares, então o mediador começa no nível básico e ele pode chegar até o nível extraordinário. São patamares que foram estipulados também pelo CNJ, e o nosso tribunal, ele deu condições para que esse mediador, conciliador, ele mude desses patamares. E conforme ele vai mudando os patamares, também vai aumentando a questão da remuneração, né? Porque são níveis, são graduações. E, tipo, hoje em dia o tribunal tem mediadores que por ano fazem 2.000 horas de mediação e conciliação, né? Então, isso é um número muito, muito bom para eles. E eles são constantemente avaliados pelas partes na qual eles atuam nas conciliações. E para as pessoas entenderem a diferença do mediador para o conciliador, afinal de contas, o que é que faz cada um desses profissionais? A diferença começa na capacitação, né? Como eu disse, nossos mediadores são todos capacitados. Para ser mediador, ele precisa ter 2 anos de graduação em qualquer nível superior, né? Essa é uma diferença para a capacitação. E para ser conciliador, ele precisa estar cursando qualquer nível superior a partir do 5º semestre, né? Quem tiver interesse, é só enviar e-mail, né, para o NUPEMEC com o seu currículo, que nós temos uma lista de espera, e assim que nós vamos planejando os cursos, a gente vai entrando em contato com essas pessoas. Qual é o e-mail do NUPEMEC? nupemec@tjrr.jus.br. E você falou que a diferença está... uma das diferenças seria a capacitação. Mas qual a forma de atuação desses profissionais? Sim. O mediador, né, a mediação, ela é recomendada nos casos onde existe vínculo entre as partes, né? Nos casos de família, né, num divórcio, alimentos, numa guarda. Existe um vínculo ali que é para sempre, um vínculo familiar, né? Em casos onde também tem relações de amizades, né? E também em casos simples, por exemplo, um mercadinho do bairro, né? Aonde ele vai, o vizinho vai lá e faz compras e paga mensal. Esse dono desse mercadinho, ele não quer perder esse vizinho, né? Então, nesses casos também a mediação é recomendada. O conciliador não, ele é mais negocial, ele vai propor opções, né? Então, assim, é mais prático fazer conciliação e também mais rápida, né? Uma conciliação, em regra, ela demora 40 minutos. E uma sessão de mediação, a gente costuma marcar nos Sejusques 1h40, 2 horas. Mas já teve casos de 4 horas, né? Porque é onde as partes têm a opção de conversar. Muitas vezes elas não sabem mais nem porque que elas estão discutindo, né? Já cresceu tanto, já tem outros processos envolvidos. E ali é a oportunidade que eles vão de conversar, de ouvir o que o outro quer, né? E também serem ouvidos. O diálogo é a principal ferramenta. Que interessante. E voltando a falar da Semana Nacional de Conciliação, o que está previsto para acontecer durante toda essa semana de realização da Semana de Conciliação? O NUPEMEC, através da nossa juíza coordenadora, que é a doutora Bruna, né, enviou procedimentos, né, via nosso sistema eletrônico para todas as unidades que fazem conciliação e para também todas as comarcas, né? Convidando e convocando para que fossem agendadas audiências de conciliação nesse período e também fizessem pautas concentradas, né? Que essas pautas concentradas, geralmente, elas são pré-processuais. O Sejusc de Boa Vista, por exemplo, vai fazer uma parceria, mais uma parceria, né, com a Roraima Energia, que é a nossa empresa de energia,
onde serão realizadas a previsão de 600 audiências pré-processuais. Então, não existe o processo ainda, né? As partes, os clientes da empresa receberam notificações e eles são convidados a comparecer ao Sejusc. Eu acho que e eles vão ter condições, né, de negociar os seus débitos com vantagens maiores do que são ofertados quando eles procuram a empresa de forma administrativamente. Olha que interessante, então o processo nem chegou na justiça, mas o tribunal já se antecipando aí, prevendo possíveis ações, já buscando acordos com as empresas. A Roraima Energia é um exemplo disso, né? E dentre a semana, teriam outras empresas parceiras ou por hora seria só esse? E posterior, né? O que acontece depois que é realizada essa semana de conciliação? Qual a atuação do tribunal depois da realização de um evento grandioso desse? 600 processos é um número grande, né? Considerando a nossa realidade de Roraima. Então, fala pra gente um pouquinho do que acontece depois também da semana de conciliação. Olha, falando especificamente desses eventos que são realizados na Semana Nacional de Conciliação, né? No caso do comparecimento dessas partes e de firmarem acordos, esses acordos são homologados. Então, ele vira um título executivo, é uma segurança para os consumidores, né, para os clientes da empresa e também para a empresa. Né? É uma forma que ele vai ter assegurado ali. Se tiver grandes débitos, ele tem a opção de negociação, de parcelamentos. E quando esses acordos são homologados pelos magistrados, né, no caso, o magistrado do Sejusc de Boa Vista é o Dr. Paulo César, né, então ele que vai homologar esses acordos, ele vira um título executivo e dá segurança jurídica para as partes e também para a empresa. E, Ocimara, só para as pessoas entenderem, essas pessoas que vão participar da Semana Nacional de Conciliação com acordo com a Roraima Energia, elas já passaram por vocês, ou as pessoas que tiverem interesse ainda podem? Como é que funciona essa questão? A gente costuma combinar com as empresas, né? Nesse evento a gente vai fazer especificamente com a Roraima Energia, mas nós temos outros parceiros. Então a gente sempre pede uma margem, porque quando há divulgação, tipo, quem não foi notificado tem a possibilidade de comparecer ao Sejusc e também ser atendido, né? Então, por exemplo, se a pessoa não recebeu a notificação, mas existe um débito e ela quer negociar, ela pode comparecer ao Sejusc de Boa Vista, que funciona no Fórum da Cidadania, né? Que ela será atendida e a empresa estará lá postos também para negociar. Então, eu acho que é mais uma vantagem que é ofertada pelo Tribunal de Justiça. Então, há uma previsão de 600, mas pode ser que esse número seja para mais ou para menos, a depender Com de certeza. quantas pessoas vão procurar também para fazer esse acordo. E a gente estava falando também, você comentou aqui para gente, que tem o Sejusc de segundo grau, é isso? Como é que funciona? Está em fase de estruturação? Explica um pouquinho para a gente. Olha, Nilsara, a conciliação ela pode acontecer a qualquer momento do processo, né? Porque ela depende da disponibilidade das partes, da vontade das partes. E também isso pode acontecer no Sejusc segundo grau, né? O Sejusc segundo grau ele já foi criado e ele está numa fase de reestruturação agora, né? Para que em 2026 ele possa atuar em mais ações e mais projetos, né, para proporcionar também, para quem tem um processo em grau de recurso, também tem a possibilidade de negociar. Né? Agora nós vamos ter um curso voltado para atuação específica nesse Sejusc segundo grau, né, agora a partir do dia 10 de novembro, onde o tribunal ofertou vagas para os procuradores do estado, os procuradores do município também terão oportunidade de participar. Lembrando que esse curso ele é oferecido para essas instituições de forma gratuita, porque né, o tribunal é que paga os nossos instrutores. Então, não há custos para essas empresas parceiras. Que maravilha! E você falou da atuação do interior também, das comarcas, né? Feita toda uma mobilização para que todas as comarcas também participem desse momento importante, né? Que quanto mais conciliações, menos processos vão para frente, né? Embora já esteja, como você falou, o Sejusc de segundo grau também ali atendendo nos casos que no primeiro grau ainda não foi feito ali, não foi possível a conciliação, mas às vezes o processo vai para o segundo grau e ali também é visto ali como uma necessidade ou uma possibilidade de fazer Mais uma opção de uma conciliação.
Então fala pra gente você falou que o NUPEMEC está ali para dar para coordenar, né, a atuação também dessas unidades que existem nas comarcas, né, que são os Sejuscs, não é isso? Sim. Então explica como é que funciona a atuação de coordenação do NUPEMEC, e até para as pessoas entenderem a diferenciação que você estava comentando, que há muita dúvida, né? As pessoas acham que NUPEMEC e Sejusc é a mesma coisa, quando na verdade não é a mesma coisa. Então explica para a gente um pouquinho sobre essa coordenação e sobre essa diferenciação também. Como a nossa principal diretriz, falando de legislação, é a Resolução 125, né? Então, ela costuma comparar o NUPEMEC como sendo o cérebro. O NUPEMEC é responsável por planejar e o Sejusc executa, né? O Sejusc é a ponta da lança. Então, as ações são planejadas pelo NUPEMEC e os Sejuscs executam. Atualmente, nossos Sejuscs do interior contam com mediadores certificados, né? Inclusive também remunerados. O primeiro que a gente reativou foi o Sejusc de Rorainópolis, né? O Dr. Raimundo é parceiro nosso. E ele sempre brinca que ele quer que o Sejusc dele faça tudo que o Sejusc de Boa Vista faça, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo suprir essas demandas. A gente sabe que existe diferenças, né? Porque são municípios do interior que têm algumas limitações, mas a gente também está sempre gerando opções, né? Nós estamos refazendo alguns termos de parceria que nós temos, como o Roraima Energia, que são os grandes litigantes, CAER também, né? E antes esses termos eram vinculados ao Sejusc de Boa Vista, que é o maior que nós temos, né? E agora, quando nós estamos trabalhando nessas minutas, nós estamos ampliando, porque são empresas que também atendem os municípios, né? Então, os Sejusc de Boa Vista também poderão fazer parcerias, fazer mutirões, pautas concentradas com essas empresas, com base nessas novas minutas de parcerias com essas empresas. Então, Ocimara, só para as pessoas entenderem, porque a gente pensa em conciliação, a gente pensa logo em juizados especiais, né? Mas não são somente nos juizados especiais que acontecem as conciliações. Existem outras unidades, outras varas que também fazem a conciliação. Explica pra gente, também tem um núcleo do superendividamento, explica pra gente onde que acontece essas conciliações. Dentro do nosso tribunal existem diversas unidades que fazem conciliações, além dos Sejuscs, né, e dos juizados, como você falou. As varas cíveis, as varas de família, né, nós temos os núcleos de 4.0 que também realizam audiências de conciliações. Muitos deles encaminham processos aos Sejuscs, quando eles têm uma certa complexidade, precisam, né, de um olhar mais específico e mais especializado também, né? E dentro do nosso Sejusc de Boa Vista, nós temos o núcleo de superendividamento, que ele também atua de forma pré-processual, né? A pessoa está passando por alguma dificuldade, acha que está superendividado, né? Porque existem critérios que precisam ser analisados, ele pode procurar o núcleo de superendividamento, que funciona no Sejusc, que também, né, é lá no Fórum da Cidadania, como eu disse anteriormente, e lá ele vai ser atendido, né? E vai ser feito uma análise minuciosa para realmente detectar se esse consumidor ele é superendividado. Então, ele precisa levar todas as informações com relação aos credores que ele tem, para que lá, né, durante essa análise, vai ser determinado se ele realmente é superendividado. Se ele for superendividado, tem um protocolo que vai ser seguido, né? E se ele não for superendividado, ele vai ser orientado a procurar outras unidades, como a Defensoria Pública, para que ele seja atendido e tenha solução também na demanda que ele está procurando. E, Ocimara, a gente sabe quão é importante a atuação desses profissionais, porque conciliar é um processo a menos ali, né, que vai para frente, que muitas vezes quando segue, né, o seu rito, digamos assim, normal, que antes, né, tem a conciliação, mas se a pessoa não consegue conciliar, não tem acordo, ele vai seguir um rito ali e às vezes é mais demorado, né? E o que a justiça realmente busca é justamente conciliar para que as partes saiam ali satisfeitas. E eu queria que você falasse a importância do papel do conciliador. Bom, Nilsara, o nosso tribunal, né, como eu disse, nós somos vistos nacionalmente como referência quando se fala de mediadores e também, né, do processo de conciliação. Então, o nosso tribunal entende que sem o conciliador não há conciliação. Isso é básico, né?
Por isso que a gente investe tanto em capacitação, em oferecer capacitação, não só essa capacitação inicial que eu falei, né? No PMEC, durante o ano, ele oferece capacitações continuadas, que a gente chama. Então, o mediador, o conciliador faz esse curso básico e, após isso, é oferecido outros. Nós já oferecemos cursos de mediação em saúde, mediação em superendividamento, mediação em família. Então, tem um leque de opções para que esse profissional possa atuar, né? E o nosso tribunal tem também um projeto, que já esse ano vai ser a 5ª edição, que a gente denominou de Mediador Destaque, onde a gente valoriza, né, a atuação desse mediador durante o ano, né, com premiações, com troféus, e isso é muito importante porque ele se sente valorizado e no próximo ano ele está motivado, né, para continuar ajudando o tribunal. Lembrando que 99% dos nossos mediadores, eles são externos ao tribunal, eles não têm vínculo empregatício, né? Eles são remunerados, mas eles são remunerados como outra categoria, né? Eles emitem aquela nota fiscal avulsa, né? Diferente de nós, servidores, eles não recebem diretamente, não tem uma data fixa. E também só recebem se atuarem, né? Então tem todo um critério, né? Nosso tribunal é muito rigoroso com relação a isso. Ele é capacitado, mas ele precisa manter essa capacitação, né? Inclusive, agora a gente está consultando, que nós temos alguns mediadores que não estão atuando por diversas razões, né? E a gente está questionando esse mediador se ele tem interesse em retornar. Porque o que diz a 125 e a nossa própria legislação, né? Que a gente tem legislação própria para atuação. Se ele deixar de atuar 8 horas mensais, né? Ele é suspenso, né? Tem várias penalidades que ele vai até a exclusão do cadastro. Lembrando que esse cadastro é nacional. Então, o nosso mediador aqui, se ele mudar de estado, ele pode pedir, né? Vai do interesse também dos NUPEMECs, dos outros tribunais, em receber esse profissional, né? Mas a certificação dele é mantida. Então, ele precisa continuar atuando e o tribunal investe, como eu disse. A mão de obra desses nossos profissionais é de extrema qualidade, né? Porque além do esforço que eles têm, nossos mediadores são advogados, são psicólogos, são pessoas da comunidade, né? E isso eu acho que é a diferença, porque são pessoas da comunidade auxiliando a sociedade a negociar, né? A resolver seus problemas através do diálogo. Realmente é um trabalho muito bacana e interessante, né? Saber que o tribunal está preocupado não só com questões pré-processuais, já prevendo ali, né, possíveis processos, né, realizando ações como essa Semana Nacional de Conciliação, mas também esse trabalho grandioso realizado pelos mediadores e conciliadores, né, com a atuação do NUPEMEC coordenando, os Sejusques ali atuando. Enfim, é um trabalho realmente muito interessante porque, afinal de contas, está dando ali a oportunidade para quem está com algum problema conversar, dialogar e chegar ali na possibilidade de um acordo. A gente queria agradecer aqui a sua participação no nosso podcast e deixar esse espaço sempre aberto a novas conversas sobre a atuação do NUPEMEC, sobre novas ações. E a gente também quer deixar esse espaço final para você fazer essas considerações, falar para que as pessoas que queiram, né? Você já falou que já tem o Fórum da Cidadania, que as pessoas podem ir lá pessoalmente, mas existem outras formas também das pessoas procurarem. Esse espaço está aberto para o nosso podcast, esse espaço final aqui, Ocimara. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a possibilidade de falar um tema que eu gosto muito. Eu sempre digo que eu só sei fazer isso, né, trabalhar com mediação. E eu só sei fazer porque é uma coisa que eu amo, né? E a conciliação, ela é, antes de tudo, um ato de cidadania. Ela dá a possibilidade das partes conversarem, né, dialogarem. Porque não adianta, né, você colocar uma terceira pessoa para dizer quem tem direito, né? Eu acho que é muito mais fácil e muito mais rápido, por isso que o tribunal tem investido nisso, de dar essa possibilidade das partes sentarem um de frente para o outro, ouvir, né? Essa é uma das técnicas de mediação, é a escuta ativa, né? Escuta empática. Então, você conseguir fazer com que eu vou falar, mas eu também vou te escutar. Eu acho que a partir daí, quando você tem essa possibilidade, eu acho que é transformadora. A mediação, a conciliação, ela transforma a vida, né, de qualquer um que cruza o caminho disso. A gente tem, nas audiências dentro do Sejusc,
é feita uma pesquisa de satisfação do usuário, aonde tanto as partes quanto os advogados, eles são convidados a se manifestarem para ver como foi aquela experiência, né? E a gente escuta coisas assim fantásticas, porque a primeira coisa que eles costumam dizer foi a chance que eu tive no judiciário de falar, né? Porque a gente sabe que, claro que o magistrado tem o papel dele e é importantíssimo, né? Nós somos, os sejusques, eles são auxiliares, né, da justiça, eles estão ali para isso, os mediadores mais do que ninguém, mas é a oportunidade que a gente tem de resolver enquanto sociedade os nossos próprios problemas, né? E deixar o judiciário, né, para os casos que são mais graves, que são, né, que realmente precisam de coisas mais complexas, né, casos complexos. Então, essas brigas de vizinhos que a gente vê nos juizados, essas promissórias, isso são coisas que não precisa, né? Eu acho que o ser humano tem que entender que ele é capaz de resolver os seus problemas, de resolver os seus conflitos. E a conciliação veio para isso, né? Para te ajudar a entender o outro e também se entender, né? Eu acho que basicamente é isso. Maravilha, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. A gente deixa esse canal aberto. E você que nos acompanhou até aqui, confira todas as edições do podcast Diálogos de Justiça no canal do Tribunal de Justiça de Roraima no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no Poder Judiciário de Roraima. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!